Isso aí seria mais ou menos como você pegar um manual de jiu-jitsu e você acreditar que você analisando logicamente o conteúdo daquilo, você está fazendo um treco chamado jiu-jitsu. Cagada, cagada militar. Não é assim que se faz. Ô milicos, vê se vocês aprendem. Não tem mais homem nesse país, só tem boiola, é um negócio medonho, medonho, medonho. A filosofia não é um sistema, mas um exercício espiritual preparatório para a sabedoria. O livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga apresenta as grandes linhas desta tese, evidenciando sua aplicação em diferentes correntes da filosofia antiga. Mas a lição da filosofia antiga teria ficado somente no passado? A dor dialoga com a contemporaneidade, mostrando que traços importantes da filosofia, entendida como modo de vida, permanecem ainda hoje em nosso mundo, como se percebe pelo debate que realizou com Michel Foucault. E é sobre isso que o professor Olavo de Carvalho vai falar hoje. Veja. Então, esse texto que eu escolhi para a aula de hoje, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, é tirado de um livro do Pierre Hadot, que é um dos autores que, desde a década de 40, vem estudando esse tema da dimensão sapiencial, prática da filosofia. Tem uma série de livros publicados sobre isto. Então, eu vou ler aqui e comentar. Muitas das dificuldades que experimentamos em compreender as obras filosóficas dos antigos provém com frequência do fato de que cometemos, ao interpretá-las, um duplo anacronismo. Acreditamos que, como muitas obras modernas, elas se destinam a comunicar informações concernentes a um conteúdo conceptual dado, e que podemos também tirar delas diretamente informações claras sobre o pensamento e a psicologia do seu autor. Mas, de fato, elas são com frequência exercícios espirituais que o autor pratica pessoalmente e faz o seu leitor praticar. Elas destinam-se a formar as almas. Elas têm um valor psicagógico. Psicagógico é guiamento das almas, né? Toda asserção que está contida nelas deve então ser compreendida na perspectiva do efeito que visa a produzir e não como uma proposição que expresse adequadamente o pensamento e os sentimentos de um indivíduo. Então, isso que ele está dizendo se aplica literalmente a algumas obras e se aplica relativamente a outras. Por exemplo, se vocês, talvez muitos de vocês conheçam um livro chamado Comentários aos 22 Arcanos Maiores do Tarot, que é uma obra publicada em tradução brasileira eu creio que pela Vozes, há muitos anos, mas teve várias reedições. É um livro notável, de alguma maneira. E empreende ali uma defesa do Kant, dizendo que não podemos interpretar os livros do Kant diretamente, porque eles têm este espírito. Eles não expressam diretamente o pensamento kantiano, mas eles são uma série de exercícios que visa despertar no leitor um certo efeito. Né? Bom, eu acho que algumas obras do Kant podem, de fato, ser lidas assim, mas se este é o espírito, então ali ele está muito bem disfarçado, porque tudo nos livros parece indicar que o Kant está expondo realmente uma concepção teórica. Tá certo? De qualquer modo, não podemos excluir a possibilidade desta interpretação. No caso de constituir exercícios espirituais, então isso quer dizer que o verdadeiro conteúdo afirmativo, conteúdo positivo desses textos não está neles, mas está nas conclusões interiores que o leitor vai tirar. Então é um negócio mais ou menos esotérico e de certo modo incontrolável. Quer dizer, uns compreenderão o trajeto percorrido e a lição e outros não. Tá certo? Então, neste caso, a filosofia do Kant seria realmente incognoscível porque ela está na cabeça de cada leitor. Não? Então, eu acho que quando se trata, vamos dizer, de exercícios espirituais, no sentido mais formal e explícito da coisa, isso deve ser perceptível no próprio texto, como o é, por exemplo, nos diálogos platônicos, né, que todos eles são exercícios dialogais. Então ali está claro que o conteúdo teórico total não está expresso, mesmo porque Platão esclarece que a parte principal
do ensinamento, ele não pode dar nos diálogos, ele só dá na sua exposição oral para os alunos. De modo que, quer dizer, o conteúdo teórico final, que só aparece no ensinamento oral, ele ficou conhecido por um grupo relativamente reduzido de pessoas, até que o Giovanni Reale reunisse esse material no livro Por uma Nova Interpretação de Platão. Quer dizer, nós podemos dizer que hoje nós conhecemos o pensamento teórico de Platão, e antes tomávamos como seu pensamento teórico exposições dialogais que eram, na verdade, exercícios espirituais que preparavam o ouvinte ou o aluno para esta parte superior do ensinamento, né? Então, aquelas exposições de Platão, aqueles comentários de Platão, análise de Platão, que falam, vamos dizer, do dualismo platônico, de fato, elas estão erradas, porque esse dualismo era apenas um artifício pedagógico de que ele estava servindo para conduzir aos alunos a uma terceira dimensão, que é acima do mundo sensível e do mundo das formas. Existia o que ele chamava o mundo dos princípios, mas esses princípios, na verdade, só eram expostos, vamos dizer, de maneira explícita para os alunos mais preparados, era expresso oralmente. E para os outros, Platão dava no máximo, no fim dos diálogos, uma exposição de tipo mítico, mas a própria estrutura dos diálogos mostra que se trata de exercícios espirituais. No caso de Aristóteles, a coisa se complica barbaramente, porque tudo o que nós temos de Aristóteles são rascunhos que ele fazia para a exposição em classe. Tá certo? Se você pegar a obra inteira de Aristóteles, né, e supondo que cada um daqueles textos fosse uma exposição oral, bem, não daria 6 meses de exposição oral. Em 6 meses ele teria dito tudo aquilo, como ele ensinou durante 2 décadas, tá certo? Então, não se sabe o que mais ele falou na classe e não se sabe qual era a estratégia que ele usava. Quer dizer, se ele simplesmente pegava aquele conteúdo teórico que está nos rascunhos e expunha oralmente, ou se ele desdobrava aquilo em exercícios espirituais. Então, não sabemos o que Aristóteles faria, de modo que as duas modalidades de leitura são admissíveis. A leitura que entende esses textos como exposições teóricas explícitas e aquela que vê neles, ou que pode conceber a partir deles, uma estratégia pedagógica. Quando se trata de uma estratégia pedagógica, então, evidentemente, a exposição é indireta. Ela não diz exatamente o que o filósofo está pensando ou o que ele sabe, tá certo? Mas ela usa de artifícios para levar o estudante a ele mesmo perceber aquilo, tá certo? Mesmo que não consiga expressá-lo. De qualquer modo, esses dois aspectos, o aspecto de exercício espiritual e o aspecto de exposição teórica, eles existem ou coexistem em todas as obras filosóficas. Quer dizer, mesmo aquelas que são uma exposição teórica explícita, contém ali um elemento de exercício espiritual e nunca podem ser interpretadas só no seu sentido literal. Quer dizer, elas implicam algumas consequências a mais que o leitor, o ouvinte, o estudante deve apreender, e ali está o seu sentido mais profundo. E as obras que se apresentam claramente como exercícios espirituais, como, por exemplo, os próprios diálogos, eles contêm também um elemento de exposição teórica que está ali embutido, porque, no mínimo, a prática de um exercício espiritual subentende uma certa concepção sobre o ser humano e sobre a alma humana, tá certo? E essa concepção é que orienta a prática dos exercícios. Então, os dois lados, eles sempre existem, tá certo?